Podemos ir. Podemos? Podemos. Então, solidariedade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo, Romanos 12:15. Realmente na terra é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estofos leves. Num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamo-nos comovidamente para as vítimas, guardando, muita vez, a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina, dentro da lei, fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar aos que se encontram em provações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram, na posição de superiores tranquilos, é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e o egoísmo transformaria a terra num manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrasse alguém com os que se alegram. Porquanto, ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que para regozijar-nos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. Jesus, nosso mestre e amigo querido, Deus de amor e bondade, agradecemos, Senhor, por mais esse encontro para estudarmos as cartas de Paulo. Agradecemos, Jesus, pela tua presença em nossa vida, pela tua misericórdia, pelo teu amparo de sempre e pelas bênçãos que iremos receber através da espiritualidade que nos acompanha. Fortaleça, Senhor, o nosso propósito de servir, de alegrar com a alegria do próximo, de chorar com a dor do outro, em solidariedade. Que possamos, Senhor, estender as mãos, auxiliar o próximo com a palavra amiga, com o olhar da bondade, com a esperança, com o abraço fraterno, com a prece, Senhor, pedindo pela paz mundial. E assim, grato, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, te pedimos a bênção para os nossos lares, pela FIAC, pelos colegas que não puderam participar, e por tudo, Senhor, que nos faz, que nos auxilia. Nós damos graças a Deus. E que assim seja, Senhor. Assim seja. Muito bem. Boa noite para todos que chegaram agora, em cima da horinha aí. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí no dia 16 de julho de 2025 e estamos estudando aí a segunda carta aos Coríntios. Mais precisamente, estamos no capítulo 10, a tão famosa conhecida Epístola Severa. Então, sim, para recordar, no último estudo que nós tivemos, nós adentramos ela, verificamos o quanto Paulo ele está respondendo aos seus acusadores de uma maneira muito sutil, embora enérgico. A gente sente isso nas palavras dele, a gente vai sentir isso muito mais. A gente sente que tem uma energia
doutrinária ali, uma energia, às vezes até escapa alguma coisa pessoal, mas que no fundo ele está defendendo o Evangelho de Cristo. E a gente vai ver isso nesses próximos versículos aí. Então, assim, que a gente possa fazer aí um bom estudo, tá? As observações que vocês colocarem aí, por favor, nos auxiliem aí a complementar os dizeres de Paulo. Na minha marcação aqui, nós paramos no versículo 9. 9 foi 9 mesmo? Confere. Foi, 10, 9. 10, não, 9, 10, Capítulo 10, versículo 9. 9, tá. Ok. Então, assim, vou pegar aqui no contexto o 9 e o 10. Não quero dar a impressão de incutir-vos medo por minhas cartas, pois as cartas, dizem, são severas e enérgicas, mas ele, uma vez presente, é um homem fraco, e assim sua linguagem é desprezível. Muito bem. Está aí Paulo, nesses 2 versículos, fazendo uma resposta a uma provável acusação. Vocês conseguiram identificar aqui qual o resquício que tem dessa acusação dele, do que estão falando dele? Conseguiram identificar? Eu não estou entendendo a sua pergunta. A gente falou a semana passada que ele era acusado de falar muito e agir pouco. Até usei aquela comparação que você falou que foi forte demais. Cachorro que late não morde. Sim, Lembra? sim, sim. Então, É isso que está acontecendo aqui. isso. Né? Esse ele que está aí, quem que é? Eu não estou entendendo. Mas ele, uma vez presente, é homem fraco. É o Ele, Paulo. Paulo? É o Paulo. É o que os outros falam É o dele, do Paulo. É. Boa noite. Tá. Eles falam, ele fala, mas não faz. Uhum. Ah, tá, entendi. Tanto é que está entre aspas, né? Para Certo, dizer entre que foi aspas. alguém que disse. É. Ele está usando a Isso. fala De alguém. de provavelmente alguém chegou até os ouvidos ali. Então, olha só o versículo 9. Não quero dar a impressão de incutir-vos medo minha carta. A carta não é para dar medo, mas para ser enérgico. Né? Não é para aterrorizar, mas é para tirar todas as dúvidas que foram lançadas pelos opositores lançadas contra Paulo. Né? Então ele quer deixar claro que a carta, isso que ele está fazendo agora, não é para intimidar. Mas as suas palavras têm que servir como um aviso. E provavelmente a gente viu que eles se corrijam antes da sua chegada. Então, ele está usando, sim, severidade na carta? Lógico, está usando, gente. Isso aí não pode ter dúvida a gente. Ele usa de severidade, mas como meio para evitar que ainda seja mais severo como pessoa. É o que ele está colocando aqui. Então, ele está deixando claro, a acusação. As cartas são severas? São. E ele está falando que ele é fraco, que ele é desprezível. A acusação que a gente colocou aqui. Ou seja, ele é um leão quando está ausente e um cordeirinho quando está presente. Ele gosta de escrever as cartas e não falar nada. É isso que foi acusado aqui. Está muito claro. Ele quer colocar medo na gente, mas quando ele está perto, ele não faz nada. Vamos falar a verdade? A gente sabe como funciona uma fofoca. Não sabe? Vamos falar a verdade. Sabe como funciona uma fofoca dessa aqui. Ué, vai dizer que não, gente. A gente quer fofocar, a gente vai chegar lá. Eu pensei nisso. Quem deu essa informação? De que maneira que essa informação chegou? Por que chegou? Em que momento? Tudo isso são circunstâncias. Gente, para saber. A gente está colocando uma informação que chegou até Paulo numa época que não tinha telefone, que não tinha celular, que não tinha zap, que as informações demoravam 1, 2, 3 meses para chegar. E chegou. E aí quem conta um conto aumenta um ponto. Chegou para ele. Tá lá. Ele está usando isso aí. Né? Então assim, ele gosta de escrever carta e não falar nada. Né? Você imagina nos bastidores como que isso era divulgado. Paulo? Paulo fraco. Ele nem apóstolo do Cristo aquele cara foi. Ele perseguiu todo mundo. Ele gosta muito de atemorizar vocês, escrever carta. Chega aqui, enfia o rabo entre as pernas. É assim.
É assim que chegou. Seria porque também, claro, tem a maledicência, mas o fato dos outros apóstolos, né, irem pregar o evangelho presencialmente, que é o primeiro que lança isso de escrever as cartas é Paulo. É Paulo, sim, sim. Pois é, aí isso não causou uma estranheza entre eles? Entre eles, quem que você está falando? No caso aí, os coríntios. Assim, escrever carta evangélica iniciado por Paulo, mas as cartas já eram totalmente divulgadas naquela época. Hum. Entendeu? Então eles trocavam cartas. Paulo só utilizou esse meio para poder se comunicar. Agora, estranheza de estar. Talvez a estranheza da carta Não severa. sei, talvez carência. Eles queriam ele ali o tempo Não todo. sei se quer, mas assim, o fato é que a gente pode afirmar é que houve um desvio. Uhum. Paulo foi pego como fantoche, mas foi um fantoche para poder desviar o Cristo, desviar o caminho. Paulo recebeu pedrada, mas por trás que eu queria desviar eram as coisas que a gente vai ver isso aqui mais na frente. A gente vai ver isso aqui, porque eles estavam colocando Moisés acima de Jesus. A gente vai ver isso aqui. Então eles estavam acusando uma pessoa presenciar uma pessoa que estava viva do que acusar com Cristo. Então pegaram Paulo vamos dizer, pegaram Paulo de Cristo. É meio redundante, mas enfim, a gente sabe, né? Então aqui tá dando a entender, né? Quando ele fala fraco, alguns comentaristas falam assim, é a aparência de Paulo. Pode até ser, pode até ser. E no Paulo Estevão a gente vê que ele se tornou um homem bem fraco, né? Não era aquele Saulo esbelto. Mas aqui o fraco era a fraqueza que estava tentando denegrir ele, né? E aqui a gente já tira uma lição, esses versículos 9 e 10, de como a clareza na informação, de como a comunicação ela é fundamental, né? E outra coisa, você ser firme na verdade não é agressividade. Você ser firme na verdade não é violência. Você ser firme não é você jogar a verdade, igual Joana de Ângeles fala, né? Jogar um diamante em cima de uma pessoa para poder ferir. Ele está usando da verdade aqui, sem violência, sem agressividade. Por quê? Novamente, a gente vai sempre falar, o objetivo é despertar consciência. É o que ele deixou claro aqui. Que antes de ir aí, vocês despertem, vocês mudem, vocês se transformem. Então, ele faz a advertência e a gente pode entender até com o amor e energia. É uma advertência séria. Não deixa de ser um ato de amor, né? Igual a gente colocou aqui. Você adverte seu filho. Por que você adverte seu filho? Porque você ama seu filho. Você quer uma mulher melhor para ele. Se você não advertir seu filho, ele vai fazer o que quiser. Então, o seu amor é um amor permissível, totalmente ao contrário daquilo que Deus nos ensina. Quando a gente está no caminho errado, ele não coloca o quê? Uma dorzinha, alguma coisa para a gente balizar? É isso aí. Aqui na minha marcação, a gente tem um Emmanuel no versículo 10. Ele está no Fonte Viva, capítulo 65, com o título Não Te Enganes. 10:10? Ah, não, 10:7, desculpa, a gente já falou dele, né? Já falou Tá. dele semana passada. Achei que era 10:10. 10:10. Eu ia 10:7. estrear, sabe? O Só livrinho, no né? 12. Só no 12. Até que enfim. Então vamos pra frente. 9 e 10, ok, gente? Cíntia, deixa eu voltar no 10 instantinho. Vontade. Quando fala aí na questão da linguagem desprezível, não sei se a tradução é essa mesmo, se tem diferença. Porque ele não tinha uma linguagem desprezível. Tinha uma linguagem tanto quanto Saulo, culta, e nesse momento que escreve a carta também. Então isso aí era mesmo para espezinhar com ele, né? Era pra mentir mesmo. Para mentir mesmo, para fazer confusão. Entendeu? Pra colocar ele lá embaixo.
Porque falando que a carta é severa e enérgica, tudo bem. A gente né, concorda. Sim. O homem fraco, aí você falou que alguns estudiosos falam da organização física dele depois. Mas uma linguagem desprezível, aí foi bem baixo, né? Porque ele não tinha uma linguagem desprezível. Para você ver, Verônica, como que a meia-verdade ela é perigosa. Por quê? Eu comecei falando de que as cartas são severas e enérgicas. Ok. Sim. Uhum. Ok. E aí depois eu termino como? Falando uma mentira. Essa me lembrou o caso do Divaldo, quando ele escreveu o livro lá na pandemia, o ataque que ele sofreu logo após, tipo esse do Paulo, né? Uhum. Foi um ataque daquele bravo também. O Chico com o Nosso Lar, É, né? Que ele tá doido, tá ficando velho, alguma coisa assim. Ou isso. seja, tô desprezando totalmente o histórico que ele tem, a experiência que ele tem. Então realmente é uma mentira. Eu começo com uma meia-verdade e termino com uma mentira. É muito fácil, muito mais fácil de você acreditar em mim. É uma maneira de persuadir Exatamente. a pessoa, ficar atenta naquilo que ela está ouvindo, para passar uma mensagem sublimar depois daquilo. Você ganha a pessoa, né? Naquilo que você disse que é a verdade, vamos dizer assim, para depois lançar essa meia. Eu convenço. Tem razão. É verdade. Eu convenço. Isso é uma técnica, tá, gente? Essa técnica é neutra. Você pode usar tanto para o bem quanto para o que eles estão falando aqui. É só você olhar aquele livro Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. Ou Fazer Amigo Influenciar Pessoas. Aquilo é belo de um livro para esclarecedor. Aquilo ali tem 10 técnicas de você convencer as pessoas que são, vamos dizer assim, quase universais. Aquilo ali. Aquele livro tem mais de 50 anos e até hoje é best-seller. É fantástico aquele livro ali. E é fantástico. E é o tal do raporte, né? Você acompanha e depois você dirige. É isso aqui. Ok, Verônica? 11. Quem assim fala, tome consciência de que tais como somos pela linguagem e por cartas quando estamos ausentes, tais seremos por nossos atos quando estivermos presentes. Ele respondeu. Ele respondeu à crítica do versículo anterior. Ele tá afirmando com severidade e autoridade. Tá? Serão as mesmas que eu tiver aí. Então, o que isso a gente pode extrair daqui? Né? Analisando o comportamento dele, sabemos que ele é capaz. Ele não é hipócrita. Ele não é hipócrita. Ele não fala uma coisa e faz outra. Suas ações e o seu discurso são totalmente consistentes. São condizentes do que é aquilo que ele prega. Então isso aí não tem hipocrisia. Talvez acusando ele dessa hipocrisia. Né? Então assim, se essa... Oi? Desculpa. Não, ele meio que repete o 1, né? Uhum. Eu tão humilde quando estou entre vós face a face, sim, mas tão ousado quando estou longe. Isso Ele reforça, né? Vai agir da mesma firmeza. Do mesmo jeito. Aí, né? E é interessante que ele fala assim, quem assim fala, tome consciência, tá? Fala assim, tome consciência. Então, ele tem um público direcionado para aquilo ali. Tome consciência. Tá? Eu sou o mesmo ausente ou presente. É a coerência do pensar, do falar e do agir. Né? Que a gente chama no espiritismo, que é a nossa integridade moral. Qual que é a nossa integridade moral? A gente pensa, fala e age da mesma maneira? É o que Paulo está nos ensinando aqui, gente. Esse é o conteúdo espiritual do Paulo. Porque se ele tivesse escorregado e dado motivo para uma difamação, com que moral ele teria como se defender? Já pensaram nisso? Ele se defende com propriedade porque ele está com a consciência tranquila. Ele se defende com autoridade porque ele sabe que o esforço que ele tem para estar no caminho do bem é condizente com aquilo que ele está falando. Perfeito ele não é. Mas o esforço dele
E ele deixa claro ali, a intenção dele não é nada, não é querer proteger o seu ego ou manifestar o seu ego. É o evangelho, é a defesa do evangelho. Isso aí. É isso aí. O evangelho do Cristo que ele ensina e que ele quer passar para frente. É isso E aí. não uma defesa apenas para satisfazer o Pra ego satisfazer dele. o ego dele. Porque se defender por se defender, né? Em todas as defesas que ele fez, lá tá no livro Paulo Estevam, lá até em frente ao Nero, ele estava sendo acusado. Mas a mensagem do Cristo é que levou ele ali. É que levou ele ali. Ele se defende, mas sempre está falando de Jesus. Então, o importante aqui que a gente escreva aqui na nossa Bíblia, no nosso PJ, no nosso estudo, é a nossa coerência, a nossa integridade moral. Como que a gente pensa, como a gente fala, como a gente age. Porque a gente veio de uma criação, não sei quantas vezes vocês já ouviram isso falar, mas eu já ouvi falar isso muito do meu pai e minha mãe. Faz o que eu fala e faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Você acha que se Paulo fizesse alguma coisa errada, ele teria tanta autoridade e não daria mais motivo ainda para poder? E os coríntios iam acreditar em quem? Complicado, gente. Tá vendo só? Ao mesmo tempo que é complicado, para Paulo foi simples. Paulo foi simples. Um passinho para frente. Tem uma observação aqui do estudo que fala assim, ó, Paulo desafia os coríntios a olharem além das aparências. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Né? Isso está lá no 10:7. Em Corinto, a oratória, a postura e o status social eram valorizados. Paulo, com a sua aparência fraca e a fala simples, era desprezado. Então, aí é a visão de um comentarista com relação à aparência física dele. A aparência física. Tá vendo? É isso que eu falei. Mas aí Paulo falando para eles olharem além das aparências. Sim, é o que a gente colocou, dele ser fraco. Mas aí a gente pega aquilo ali como ele estava colocando, colocando uma mensagem moralmente fraca ali. Porque a gente sabe da aparência de Paulo lá no Paulo Estevam, lá, né? Depois de tanto trabalhar, como que ele se aparentava. Com muita humildade, se vestindo como um tecelão, né? Uma coisa simples. E aquela postura, aquela pose lá do Paulo, o Saulo. do Saulo, aquilo lá já tinha ficado para trás. Uhum. Vamos lá, no versículo 12, gente. Não temos a ousadia de nos igualar ou de nos comparar a alguns que recomendam a si mesmo. Medidam-se a si mesmos segundo a sua medida e comparando-se a si mesmos, tornando-se insensatos. Ou seja, qual que é o padrão que os críticos de Paulo estão se medindo? É a pergunta. O padrão, qual que é o padrão? Qual que é a comparação? O padrão deles é eles mesmos. Eles mesmos, né? Né? Eles mesmos. Eu tô medindo pela minha régua. Já o padrão de Paulo é Cristo, né? Aí a régua dele é mais levantada, né? mais alta. Por quê? Porque os orgulhosos só se comparam consigo mesmos. Os fariseus, o grupo de fariseus da época de Jesus, que perseguiam Jesus, a quem que eles se comparavam? Eles se comparavam com Moisés, com Abraão? Não. Se comparavam consigo mesmos. Tomavam a régua de si mesmo. Por isso que eles formavam aquele complô, aquele círculo ali, para poder acabar com Jesus. Ou quem tivesse um discurso diferente deles. Né? Então se achavam tal porque a comparação é entre eles mesmos. Não tinha um padrão digno. Usavam seus próprios padrões dentro dos seus próprios grupos como referência. É o que foi falado.
o padrão de Paulo é Jesus. Então, um padrão que eu me comparo, mas sempre me colocando de uma forma vaidosa e desrespeitosa, isso aí é um padrão de arrogância. É o que eles estavam sendo, extremamente arrogantes. Então, o que Paulo aqui no 12 está falando assim? Eu não vou entrar nesse jogo de comparação. Não vou. Não vou entrar. O que ele está falando aqui. Medindo a si mesmo segundo a sua medida e comparando a si mesmo. Vocês são insensatos. E aí, ele entra com a fala do versículo 13. Quanto a nós, não nos gloriaremos além da justa medida, medida justa. Mas nos serviremos como medida da regra mesma que Deus nos assinalou. Qual que foi? A de termos chegado até vós. Então, a régua da medida é que Deus nos dá. E qual que foi a medida que ele colocou ali? De ter chegado a eles com humildade, de ter fundado aquela igreja. Ele que levou o evangelho para lá. Exatamente. Essa foi a régua dele. A régua como vocês me conheceram aí. Um tecelão, um trabalhador, levando a palavra de Jesus. Ou seja, os coríntios têm uma régua de comparação se o que eles estão falando é realmente verdade. Como que eu conheci Paulo? Paulo foi isso, 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 isso. Vocês estão falando isso, isso, isso. É verdade? Nem que você fique com dúvida. Poxa, eu vou pesquisar. Mas que não acreditem no que vocês estão ouvindo. Essa é a comparação. Humildade é a palavra-chave aqui desse versículo. Quem que era a liderança lá em Corinto quando Paulo estava afastado? Não se sabemos. De repente tinham vários brigando entre si para saber. E aí essas vaidades. Porque assim, aonde Paulo passava, existiam sempre comunidades judaicas. A gente pode ver que ele sempre procurou sinagogas para falar. Depois ele era logo expulso, porque ele estava falando de Jesus e o pessoal não gostava. E aí ele fundava uma igreja. Então, assim, existiam judeus em Roma, judeus em Corinto, judeus na Galácia. Então, aonde ele ia, ele vai buscar Ele não busca o atrito que é concedido por aquilo que ele está fazendo. Então, essas pessoas querendo defender, né, o seu lado, o judaísmo, acharam uma maneira de acabar com Paulo, que seria entrando na igreja e destruindo a mensagem dele ali dentro. Não era só dar pedrada por fora, mas era entrar ali dentro. Era o legalismo. Foi o que aconteceu com a Casa do Caminho, que o Tiago liderava. Ali dentro tinham muitos fariseus. Aconteceu na Casa Espírita, lembra do livro? Não é? É por dentro. É por dentro que a gente abala o sistema. Entendeu? Então eles entraram ali. Então eles estavam querendo colocar Moisés maior que Jesus. A circuncisão. Então para isso eu tinha que destruir Paulo. Eu tinha que acabar com a imagem dele. Para quê? Para eu entrar com a minha. Porque o próprio Emmanuel, no livro Paulo Estevam, está falando assim, quase que o cristianismo virou um braço do judaísmo. Pereceu por pouco ali, gente. Se vocês leem o capítulo 5 da segunda parte lá, é de arrepiar. Porque ficou por uma linha ali. Uma linha ali, na mão dos homens ali. Né? E num lado eu tinha Paulo, tinha Tiago e no meio tinha Pedro. Foi o Pedro que virou e falou assim, opa, peraí, assim também não. Então essa é a maneira deles ali. De refutar as coisas do Cristo atacando Paulo. Eu achei interessante porque, assim, ele dá uma resposta aos coríntios porque eles o consideravam fraco. Então, ele explica, eu não vou agir, né, apesar de estar na carne, eu não vou agir como se eu estivesse na carne. Né, que é na primeira parte aí do 10. Uhum. Né, que ele
vai continuar sendo humilde, mesmo longe, ou estando perto deles e pedindo para que eles, né, não o instigassem, né, a ser mais ousado, mesmo na presença Mesmo deles. na presença, isso. Agora, ele aqui, eu estou entendendo assim, essa resposta sobre a acusação de ambição. Que ele não tinha ambição de ser mais do que eles ou se igualar a eles. Que ele não tinha ambição de ser mais do que Jesus. Mas que ele se comparava, né? Se comparava, não. Ele A se régua de medida é o Cristo, de do Paulo. medida era É Jesus, isso aí. né? A É isso regra aí. de A medida. régua de medida é o Cristo, Isso. tá? Porque ele fala, quanto a nós, não nos gloriaremos além da justa medida. Da justa medida. Humildade. 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 O contrário deles que valorizavam a aparência, né? Sim. A Isso. oratória, o status. A si mesmos, né? Eu tinha muito isso lá em Coríntio. O status, né? Mais um pouquinho. Cadê? Versículo 14. Tá aqui. Não nos estendemos indevidamente, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vós, pois, na verdade, fomos ter convosco anunciando-vos o Evangelho de Cristo. Ou seja, ele está refutando a acusação de que ele estaria cedendo a sua autoridade, invadindo o território de outros. Ele está afirmando aqui que a chegada a Corinto com o Evangelho de Cristo estava dentro da sua medida. Ou seja, ele está legitimando o seu trabalho com eles lá, com os coríntios. Pô, foi ele que estabeleceu a igreja ali, gente. Ele que fundou a igreja. Olha a notinha B aí da BJ. Sentidos do versículo 12 a 14. Meus adversários têm por único título de glória a elevada opinião que fazem de si mesmos. Quanto a mim, posso gloriar-me haver cumprido a missão que Deus me confiou, fundar a igreja em Corinto. É isso aí. Foi ele que fundou. Foi ele que fundou. Isso. Foi ele que fundou. Eles estão se intrometendo ali numa área, numa situação que foi Paulo que levou. Como que se Paulo não valesse nada, mas foi o homem que criou tudo aquilo ali do Cristo, colocou, fez. Paulo ficou 2 anos ali em Corinto, gente. 2 anos ali. Corinto tinha as vozes diretas, manifestação mediúnica, cura. Você, pô, Foi o primeiro lugar. Foi o primeiro lugar que aconteceu essas coisas. Foi o primeiro lugar. Era a igreja exemplo. Sim, sim. A igreja modelo, a comunidade modelo. Perceberam isso, gente? Faz sentido? Olha só. 15. Não nos gloriamos desmedidamente, apoiados em trabalhos alheios, e temos a esperança de que, com o progresso da vossa fé, cresceremos mais e mais segundo a nossa regra. Ou seja, ele está se gloriando, se assim a gente pode dizer, do trabalho dele, não dos outros. Não nos gloriando desmedidamente, apoiados em trabalhos alheios. Né? Pode ser que ou tinha uma acusação aqui, ó, Paulo só faz isso por causa de Pedro, por causa de João. Ele que faz isso aí, porque ele vai empurrando lá e tal. Então ele se gloria do trabalho dele. E tá certo, gente. Quando você faz um trabalho bem feito, você não fica feliz? É se gloriar, gente. Você não faz um estudo bacana, uma palestra boa, você participa de uma reunião mediúnica, você vibrou, isso é se gloriar. Poxa, hoje eu tive uma reunião muito boa. Isso é se gloriar. Não é questão de vaidade, não. É questão de análise. Não é se envaidecer. Não é se envaidecer. É a felicidade do dever cumprido. É isso. Não é se envaidecer, mas você se autoanalisar. Poxa, eu vibrei, participei, fiz um esclarecimento, psicofonicamente trabalhei muito bem. No passe, eu agi, me mantive aqui, sustentei. Poxa, esse é um modelo de reunião que eu quero ter. Vou multiplicar para as outras semanas. É isso que ele está falando.
que cresceremos mais e mais segundo a nossa regra. Crescer mais. Eu avalio, fiz muito bem, quero mais. A notinha C da BJ também é boa. Ó, pode-se também traduzir. Esperamos que quando a vossa fé se tiver desenvolvida, cresçamos ainda em vossa estima e cada vez mais, segundo a regra que nos foi assinalada. Então, assim, ele ainda tem esperança que eles vão conseguir atingir um estágio de confiança e de fé, onde eles vão entender o trabalho dele. Sim. E aqui também pode entender, ó, temos a esperança de que com o progresso da vossa fé cresceremos mais e mais segundo a nossa regra, é crescer a própria comunidade ali. É expandir o serviço da fé. É expandir o conhecimento do Cristo ali. Crescer mais, gente. A fé aqui começou o quê? Pequenininha. Cresceu na fé. Divaldo lá com a mansão do caminho. Começou pequenininho. Cresceu mais. Esse trabalho de harmonização da fé. É crescer espiritualmente. Vamos caminhando. Aí, né, vírgula ali no versículo 15, levando mesmo o evangelho para além dos limites da vossa região. Olha a expansão aí, olha o crescimento. Sem, porém, entrar em campo alheio para nos gloriarmos de trabalhos lá realizados por outros. Gente, está evidente aqui uma acusação. Ele vai expandir o trabalho do Cristo, né? Mas eu não vou entrar em trabalho que já está feito, não, para eu chegar lá e falar que fui eu. Aqui rola o que que o Paulo estava sendo acusado, né? Que ele não fundou a igreja, ou ele está vindo aqui se apoderar de um trabalho que foi feito aí. Alguém está sujando a imagem dele com esse negócio aqui, né? E ele quer usar Corinto como base para evangelizar outras regiões. E foi o que ele fez realmente. Ele usou Corinto como base para evangelizar o restante. Tanto é que a gente viu Paulo indo para Roma, no final ele indo para Espanha. Então, assim, o que ele está falando? Eu estou diferenciando desses falsos apóstolos aí. Eles se gabam de invadir outras comunidades ali e falar que aquele trabalho é deles. Então, o objetivo de Paulo, a gente vê isso e a gente fala com toda certeza e está mais claro, é que ele quer semear o Cristo aonde o Cristo não tinha chegado. É isso aí que ele fez. Tanto é que a igreja de Corinto está fundada. Ele semeou o Cristo onde o Cristo não sabia, não era falado. Então, o que isso denota cada vez mais? A visão missionária dele. Ele não podia ficar em Jerusalém. Eu vou para onde? Eu vou para os gentios. Eu vou para os gentios. Faz sentido, gente? Tá certo? Tá ok? Quem se gloria, gloria-se no Senhor. Quem se vangloria de si mesmo não é aprovado. É o que ele falou lá. Mas o que Deus recomenda. O instrumento deve se analisar, mas ele não deve se autoelogiar. Instrumento de Deus. É instrumento de Deus. Na verdade, tem até aí na BJ, quem tem a Bíblia de Jerusalém, isso aí é um dizer até de Jeremias, está aí do ladinho na BJ, aí, ó, 9, 22, 23. É uma ideia de Jeremias o que ele passou aqui. Em vez de se gloriar de si mesmo e das suas próprias habilidades, das próprias suas faculdades, em comparação com os outros. Mas tem que se gloriar no Senhor, tem que agradecer ao Senhor. Isso aí está em Jeremias ali.
Que, na verdade, a gente vê Paulo fazendo isso em todas as epístolas. A glória pertence a Deus. Eu me glorifico no Senhor. Isso a gente vê em todas as epístolas. Finalizando aí o capítulo 10. Sidney, Oi. aí ele tem a nota da BJ e ele fala que ele impõe a si mesmo a regra de não construir nada sobre fundamentos lançados por outros. Sim. E aí me remeteu a gente, né, no estudo, o cuidado do estudo, de pesquisar, de buscar em livros que a gente idôneos, que a gente já conhece, né? Uhum. No caso, preferencialmente, aí a Kardec. Ainda mais hoje que a gente tem um mundo de informações novos a cada dia. Né? Eu estava comentando antes da gente iniciar aqui na resenha aqui antes aqui que a gente fazer estudo sem IA hoje para mim é difícil. Por quê? Ela me desperta para alguma coisa que eu não vi e eu agrego ao que eu quero colocar. Entendeu? Então, assim, eu que sou da área de tecnologia, eu estou sempre pesquisando. Então, eu fiz um estudo. Opa, será que tem alguma coisa que pode valorizar mais o meu trabalho aqui? Deixa eu colocar lá. Eu falei aqui, eu vou fazer um estudo na Mocidade segunda-feira que vem. Não estava me saindo nada. Falei assim, nossa, eu não estou conseguindo produzir. Essa semana tá trabalhando muita coisa aqui. Eu fui pedir um help para IA. Me ajuda aí, muitos chamados, poucos escolhidos. O que você me sugere para um grupo de jovens? Nossa, a ideia que ela me deu foi formidável. Eu nunca ia pensar daquele jeito. Eu pedi ajuda para Verônica, não foi, Verônica? Falei assim, Verônica, você tem alguma coisa aí? Me ajuda aí que eu não estou conseguindo pensar. Então, assim, ela vai te ajudar isso aí, mas nada vai tirar o seu discernimento. Não substitui seu discernimento. Que é um exemplo que está acontecendo aqui agora para Paulo. Você não pode substituir seu discernimento para uma informação que está chegando agora nova. Olha, Paulo é isso, isso, isso. Você não pode pegar e jogar tudo para fora o histórico, simplesmente assim. Eu tenho que discernir, eu tenho que analisar, eu tenho que ponderar. Mesmo porque ela pode estar errada em algumas situações. Não é? Então você tem que saber aquilo que você está querendo pesquisar. Você tem que conferir. Exatamente. O Sidney, esses conflitos, essa rejeição, era só dos coríntios em relação a Paulo ou já tinha algum líder religioso que já estaria também deturpando a mensagem do Cristo, querendo se vangloriar, ou não tinha isso? Era só para os coríntios? Ou já tinha dentro da igreja uma outra vertente da mensagem do Cristo? Marília, a gente viu isso em Romanos. Se lembra em Romanos? Das carnes sufocadas, do legalismo. Então, assim, aonde Paulo estava semeando, estava frutificando, tinha sempre uma erva daninha do lado. Tinha sempre um contraponto ali. Mas, gente, fala a verdade. Esse contraponto é para fortalecer a mensagem do Cristo. É para fortalecer a mensagem do Cristo. Por isso a convicção dele, né? Por isso que ele agora está fazendo o quê? Ele tá adubando. A carta ele está adubando. Por quê? Porque vai fortalecer. Porque essa comunidade passou por um desafio tão grande e ela conseguiu sair na outra ponta forte. A gente viu isso porque os outros capítulos, né, que a gente viu ali é o resultado. Eles conseguiram sair fortes, experientes, foram austeros com a mensagem, foram resilientes. Então, a gente viu em alguma das cartas aqui, em algum capítulo que eu não me lembro, e que, apesar de, lógico, não usou a linguagem espírita, mas ele falou até outras influência negativa. Sim, ele falou na primeira epístola. Ele falou na primeira epístola. Sim. Então tem sim. Gente, cá para nós. Como que a gente prova que nós somos cristãos? Principalmente os espíritas. Nas dificuldades. Nas provações. Nas provações. Na dor.
Não tem outro método. É a mensagem de hoje que foi lida. Você se como que é? Se alegrar, né? Como que foi a Com a mensagem? alegria do outro Com a é mais alegria. difícil do que com o choro do outro. É que ele fala assim, ó, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram, na posição de superior, tranquilos, é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele. Quando você vai fazer um atendimento fraterno e aquilo, talvez você passou por alguma dor muito semelhante, você fala do coração. O cristão sem dor, para balizar, não é provado. Não é provado, gente. A dor é o extrato do cristianismo na nossa pele. É o extrato, é aquilo que vai nos provar. E é claro, nós vamos errar? Com toda certeza, nós somos espíritos imperfeitos. A gente toma decisões equivocadas. A gente toma atitudes, fala algumas coisas, porque nós somos espíritos em evolução. Nós vamos errar, mas os erros, nós temos, como eu falo, a gente tem que ter discernimento. É aí que entra o cristão. E aí que entra a mensagem do Cristo. E aí que entra Kardec. Eu comentei para uns aí, né, em off aí, né, o que é o selo do Cristo. O selo do Cristo é doença. Você está selado comigo. Você está fechado comigo agora. Vamos ver. Vamos caminhar junto. É isso aí, gente. É o selo do Cristo. Onde que eu tô mesmo? Começar o 11, né? Começar o 11, né? Faz sentido, gente? Capítulo 10 fechou. Alguma coisa aí. Não que a gente não volte. Se semana que vem alguém lê de novo. Voltei, tô com dúvida aqui. A gente volta, não tem problema nenhum. Tá? Vamos para frente aí então. Capítulo 11, iniciando hoje aí. É interessante também a gente olhar. Olha só, me veio aqui agora. Vocês acham que isso tudo era agradável para Paulo, gente? Era agradável para Paulo fazer isso? Claro que não, hein? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque não é só de boas venturas que o cristão é formado. Ele tem que pontuar a disciplina, ele tem que pontuar o evangelho. Não é só flores, não é só fazer palestra, não é só fazer estudos. Mas é vivenciar, e é isso que Paulo está fazendo. Não é agradável, mas eu tenho que fazer. E Cristo conta comigo. E quanto tempo Paulo está tentando demonstrar o que é certo e o que é errado? Ele está vivenciando isso. Né? O que Paulo abriu o caminho para todos nós, a gente não consegue mensurar. Hoje você faz palestra, você toma pedrada? Você é xingado? Você toma cusparada? Você é preso? Olha o caminho que todos esses chegaram para a gente aqui. Em pleno século XXI, a gente está usufruindo disso aqui. Então, o que o Cristo nos pede é exatamente a prova, porque as facilidades já nos vieram. É a prova, é o conhecimento, a sabedoria. Então, assim, é agradável para Paulo? Não, mas eu tenho que fazer. Eu não posso fugir. Eu não posso fugir. E é aí que prova a qualidade dele. E aí é o que a gente está lendo. Ele tem que firmar a autoridade. Ele tem que falar, às vezes, até de si mesmo. Ele tem que buscar a comparação. A igreja de Corinto estava sendo seduzida, gente. Estava sendo seduzida. Não é agradável, mas eu tenho que botar de energia. A mensagem do Cristo estava sendo corroída. Capítulo 11, versículo 1. Oxalá pudesseis suportar um pouco de loucura da minha parte, mas, não há dúvida, vós me suportais. Olha só, o que vocês entenderam aqui nesse versículo 1 aqui? O que vocês entenderam aqui? O que Paulo está falando aqui?
Ele está usando de ironia aí? Paulo tá pedindo que eles exerçam paciência com ele. Então, Tenham é paciência ironia comigo, isso. porque eu tô Pedir paciência falando. com ele. Oxalá pudessem suportar um pouco de loucura da minha parte. Né? Então, assim, paciência. Então, assim, a gente não sabe se esses adversários que apareceram lá, se eles eram cristãos, se foram infiltrados. A gente não tem essa certeza, a gente fica inferindo. A gente não tem a certeza absoluta. Então, mas a gente fica buscando essas pistas. Né? O que a gente sabe é que eles estão profundamente, totalmente equivocados da postura deles. Então o Paulo está falando assim, ó, gente, tem paciência comigo. Tem paciência comigo. Né? É uma demonstração de humildade também, né? E é uma humildade que você vê sincera. Não é uma humildade falsa. Você sente isso quando você estuda Paulo. Você sente isso quando você lê. É uma humildade sincera de levar. E poucos são que conseguem colocar isso num papel ou falar isso e realmente transparecer essa humildade, entendeu? Poucos são, porque você sente. Porque esse sentimento ele tem que vir de dentro para fora. E se não está enraizado dentro de você, não cola, não faz sintonia, não tem energia. É porque dentro dele não tem só Paulo, tem também quem foi Saulo. Mas é a veia é o que eu falei para vocês antes, a veia do Saulo Paulo aqui. Pois é, porque ele sabe exatamente onde ele está pisando. Ele trouxe isso, canalizou essa energia para o amor, para aquilo tudo ali, e filtrou e foi focado ali. Ele foi focado. Pois é. Ou seja, ele não é mais quem ele era, mas quem ele era, ele sabe exatamente. Sim. Por isso essa transparência aqui. Uhum. Eu fiz uma reflexão aqui um pouco diferente. Eu entendi que quando ele fala oxalá pudessem suportar um pouco, seria assim, suportar um pouco do que eu tenho vivido, sofrido, do que eu tenho passado, né? Que bom seria se vocês também já tivessem entregue ao corpo, a alma ao Cristo, como eu tenho feito, né? Aí quando ele fala, mas não há dúvida, vós me suportais, quer dizer, na convivência com ele, ali no trabalho com ele, os membros da comunidade, da assembleia, têm possibilidade de fazer também. Mas quisera nós todos estarmos já fazendo, agindo como ele, permitindo essa exuberância toda de amor ao Cristo. De amor ao Cristo, exatamente. É o que ele colocou lá no finalzinho da primeira epístola, né? Sem amor, eu nada seria. É o que ele está colocando aqui. Se todos amássemos uns aos outros. Vamos para o versículo 2. Experimento por vós um zelo semelhante ao de Deus. Disposei-vos a um esposo único, a Cristo, a quem devo apresentar-vos como uma virgem pura. Aqui, gente, isso aqui é um termo judaico. Por quê? A gente consegue ver a ideia de esposa de Deus. A igreja como esposa, né? Aqui é a igreja, né, que a gente está falando, mas assim, o termo da nação judaica ser esposa de Deus já é antigo. Isso tem em Jeremias, isso tem em Isaías, isso tem em Moisés, isso aqui foi usado até lá na Samaritana, não foi? De alguma maneira ele utilizou os esposos lá da Samaritana. Então, assim, isso de esposo de Deus é um termo judaico. E outro termo judaico que ele coloca aqui é o de, assim, num casamento judaico, o que acontece? Você tem os amigos do noivo. E geralmente são dois. Você tem um amigo do noivo e você tem um amigo da noiva. Não seriam os padrinhos. Assim, não seriam os padrinhos, a não ser que os padrinhos fizessem alguma coisa, porque assim, eles tinham uma responsabilidade especial. Qual que era a responsabilidade especial deles? Era para garantir a castidade da noiva.
Então, assim, o amigo do noivo e o amigo da noiva, a responsabilidade era a integridade da noiva. É isso que ele está falando aqui, ó. A quem devo apresentar-vos como virgem pura. Nesse caso, a integridade da noiva é a mensagem do Cristo. Entendeu? A responsabilidade dele é garantir, né, isso do amigo, a castidade. Aqui ele faz essa analogia que a mensagem tem que chegar pura até vocês. Então ele está utilizando do conhecimento judaico dele, pegando a metáfora de esposo de Deus, e ele está colocando, né, um zelo semelhante ao de Deus, porque eu disposei quem? Cristo. A quem devo apresentar-vos como virgem pura. Então, eu sou amigo do noivo e eu tenho que apresentar a noiva. Quem que é a noiva é a mensagem do Cristo puro. Eu fui claro, gente, eu confundi isso aí. Então, eu estou confundindo, porque eu estou vendo que ele está apresentando a igreja de Corinto e não a mensagem do Cristo. Não, mas a igreja de Corinto ela não vai ser pura. Ela não é uma virgem pura. Ela não vai conseguir. Ela não Mas não é isso que Paulo está tentando fazer? O que Paulo está tentando... ao Corinto a mensagem pura? A mensagem pura. A mensagem ela tem que ser pura, Jane. A mensagem ela tem que ser pura. Se os homens pegam essa mensagem e a deturpam, aí é outra coisa. Mas eu tenho que garantir essa integridade aqui, ó. Eu tenho que garantir que ela seja pura. Eu tenho que garantir. No caso, a noiva seria a igreja de Corinto. Então, é isso que eu estou falando, o Cid está falando então, que não, a noiva é a mensagem. A noiva é a mensagem. Porque a igreja não é pura. Porque a noiva, ela tem que estar pura. E pureza é a mensagem do Cristo. Entendeu? Essa é a mente dele aí. Não, ainda não entendi não, mas eu vou entender. Então, a noiva, ela tem que ser virgem. Ok? Uhum. Aqui, ele está comparando que essa mensagem do Cristo, ela tem que ser pura. Ela não pode ser maculada. Entendeu? Ela tem que ser virgem, não pode ser maculada. Não posso colocar circuncisão dentro dela. Não posso colocar Moisés dentro dela. Ela tem que ser pura. O que você... Então, Sidney, mas ele fala aqui, experimento por vós um ciúme semelhante ao de Deus. Esse vós não é a igreja? A comunidade, a igreja, por vós. Sim, a Sim, comunidade. um amor por vós. Como Israel seria a noiva. Sim, no caso sim, aqui, certo. a comunidade. Ok. Sim. Sim, ok. Então, experimento Jane, acho que no versículo 3 dá para entender um pouquinho melhor. Experimento por vós um ciúme semelhante ao de Deus. Desposei-vos a um esposo único, o Cristo. Não, desposei-vos quem? O Cristo. Não. Porque... Desposei-vos a um esposo único. Quer dizer, Cristo. ele desposou alguém a Cristo. A Cristo. Esse alguém mas é a igreja. E quando ele fala desposei alguém, ele está sendo um amigo do noivo. Sim. Ok? O amigo do noivo, ele tem que preservar a noiva. A noiva. É a mensagem. Se ele desposou o único a Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. É a mensagem, é a estratificação do Cristo, gente. Cristo não teve noiva. O que ele gerou? A sua mensagem. Tá, vamos seguir. Eu não entendi muito bem, não. Se você falar que a igreja de Corinto, a igreja como se fosse assim, a humanidade, aí eu entendi. Mas como a mensagem, eu não entendi. Porque mas assim... segue. A Joelma falou que o próximo vai dar para entender. Pode seguir. Mas já deu hora. Ah, tá. Então vamos seguir. Já deu hora. Agora é seguir cenas dos próximos capítulos. Agora já deu hora. Agora quero deixar vocês aí. Não, você não tem que deixar a gente aqui, não. Como assim você tem que deixar a gente Vou deixar aqui? sim. Deu hora. Deu hora. Eu não cheguei nem no desposei-vos a seu esposo. Eu estou tentando entender que experimento por vós um ciúme semelhante ao de Deus. No próximo estudo a gente começa do versículo 2.
Esquisito você, né? Não é ele, Lu, é o tempo, olha lá, 20 horas e 1 minuto. Não passa pano pra ele, não, Jane. Ó, Não passa pano pra ele, porque ele tá gostando de deixar a gente desse jeito. um dos objetivos é esse também, né? É, você é esquisito. Tá bom, então paramos no Eu vou 2, perguntar para o IA. Vai, pergunta lá. Pergunta. Ótima ideia. Pergunta lá pra Iá. Bem. Vamos utilizar aí. Aí vocês vão ver o que vai aparecer de lixo. E a letrinha F também complica mais ainda. Ao quê? A letrinha da JB aqui, ó. Paulo, amigo do esposo, apresenta a este a sua noiva. Então, como que pode amigo do esposo apresentar a mensagem? Ué, mas por quê? Ué, A o esposo mensagem é não o é Cristo, Cristo? gente. Mas a mensagem é do vai apresentar ele Cristo. a mensagem, a sua própria mensagem? Não, ele é amigo. Ele é amigo. Não, apresenta a este a sua noiva, a mensagem. A mensagem. A Não, noiva é a apresenta ele mensagem. mesmo. Parou. Ele tá colocando aqui essa sigla aqui, é Oséias 2, não é isso? Ih, agora eu... Aqui tá na letrinha F e aqui em cima ele tem Oséias também. Tem o nome e tem Oséias 1 e 2. Que ele tá Ontem colocando aqui, Jeremias tem Isaías, a gente pesquisa para outra. Isso. Oséias 2, o amor de Yahvé por seu povo era simbolizado pelo amor do esposo e da esposa. Ô, Lu, já deu, minha filha. Semana que vem a gente continua. Ela chega atrasada e ela quer que o estudo dela, onde chegou, é 1 hora pra frente. Oh, esquisita. Cobrando também, nem sabe minha situação aqui, que eu passei aperto aqui, agora mesmo. Eu vou te falar. Eu não glorio a mim mesmo, mas é Deus que eu glorio, tá? Que deu a oportunidade, então... Vou mudar aqui o texto, aqui tem Paulo constrangido a fazer seu próprio elogio. Sidney, constrangendo, fazendo seu próprio elogio. É desse jeito. Aqui, gente, semana que vem, eu estou viajando. Aí, tá vendo? Tá vendo? Vai deixar. O nego chega atrasado, ele viaja, tá vendo? Eu vou tirar uns dias de férias. Você dá conta da gente continuar semana que vem? Eu vou perguntar, eu vou saber que Deus é esse ciumento e o que está acontecendo depois ali, porque eu não vou dormir com essa pulga e perceveja atrás da minha orelha. Não vou. Beleza, então. Isso mesmo. Tá de parabéns. A gente tem bastante tempo para estudar, então. Tem bastante tempo. Assim seja. Vamos lá? Vamos fazer nossa prece final? Vamos agradecer a esse mestre, Jesus, o grande carpinteiro de nossas almas. Através dessa mensagem de Paulo, cada vez mais, Senhor, vibramos em favor que essa mensagem entre em nossos corações. Agradecemos tanta energia que Paulo se despendeu para poder, preocupado com a evangelização que estava acontecendo naquela sociedade. Ilumine para que a nossa sociedade interior também busque essa reconciliação com a mensagem, busque essa paz, busque esse amor. Agradecemos toda a espiritualidade que esteve envolvida nesse estudo, que passou em cada lar, fluidificando, harmonizando, trazendo e levando energias. Ilumine a nossa FEAC, os grupos de estudos que irão acontecer, os tratamentos espirituais que estão acontecendo ali, todos os nomes que estão no SOS Preces, principalmente aqueles que estão ligados ao suicídio, aos pensamentos de autodestruição. Agradecemos muito, Senhor, por estarmos aqui estudando e, mesmo com dúvidas, estamos firmes nesse caminho, e uns aos outros, orando cada vez mais e unidos. Obrigado por tudo, obrigada pela sua presença em nosso lar. Que assim seja. Que assim seja.